Amigo vascaíno, o que a gente está vivendo hoje no Vasco da Gama beira o insuportável. 5 derrotas consecutivas e o time parece cada vez mais perdido em campo, sem identidade, sem reação, sem aquele espírito que a gente espera de um clube grande. A pressão sobre Fernando Diniz, que já vinha sendo grande, explodiu de vez e agora a diretoria não consegue mais ignorar o que acontece dentro de São Januário. Internamente, já se comenta uma troca no comando técnico e não é para menos. A distância para a zona de rebaixamento caiu para apenas 5 pontos e, dependendo do resultado dos jogos de segunda-feira, pode chegar a 3. Isso significa que, a cada rodada, a sombra do Z4 se aproxima de forma assustadora, transformando a expectativa da torcida em um verdadeiro pesadelo. E como se não bastasse, Rogério Ceni, técnico do Bahia, resolveu provocar o Vasco em entrevista coletiva, falando sobre o domínio do Bahia no jogo e sobre a dificuldade do Vasco em impor seu futebol. Amigo, nós, como torcedores, só podemos engolir seco, porque ver o nosso Vascão passar por essa situação é doloroso. Essa semana promete ser intensa, cheia de discussões nos bastidores e análises de desempenho que, sinceramente, não são nada animadoras. O Vasco vinha de um momento que parecia promissor. 4 vitórias consecutivas que deram esperança de uma boa reta final de temporada. Era a chance de voltar a disputar uma Libertadores através do Campeonato Brasileiro após 8 anos de espera. E até a semifinal da Copa do Brasil parecia viável. Mas esse cenário positivo evaporou diante da sequência de derrotas que começou a mostrar todas as fragilidades do time. É impossível não lembrar de momentos do ano de 2025 em que a equipe já havia sofrido, como a goleada para Puerto Cabello, a eliminação precoce na Copa Comebol Sul-Americana e o fracasso em passar em primeiro de um grupo considerado relativamente acessível, onde Lanús, Porto Cabello e outro time que nem conseguimos lembrar competiam. O Lanús chegou a ser campeão da Sul-Americana, mas era uma equipe limitada e se o Vasco tivesse aproveitado as oportunidades, poderia ter levado o título com muito mais facilidade. Essa expectativa frustrada contribuiu para o sentimento de desesperança que a torcida carrega agora. O problema do Vasco hoje é maior do que qualquer fase ruim anterior. Porque é justamente no momento em que os torcedores mais esperavam conquistas que o time falhou. Quando se deposita esperança em algo e esse algo não corresponde, a frustração é ainda maior. O Vasco de Fernando Diniz parecia dar sinais de que a temporada poderia terminar de forma positiva. Mas o que aconteceu depois disso foi uma queda abrupta, um verdadeiro mergulho do céu ao inferno. O time que chegou a liderar o retorno do Campeonato Brasileiro agora se encontra com sérias chances de rebaixamento, e isso é um absurdo que ninguém esperava enfrentar nesta altura da temporada. 5 derrotas seguidas, cada uma mais dolorosa que a outra, deixaram o Vasco em uma situação extremamente delicada. Abrindo a tabela do Campeonato Brasileiro, é fácil enxergar como a fase é crítica. O Vasco ocupa atualmente a 13ª posição com 42 pontos, com o Ceará, Internacional, Vitória e Santos na cola, todos com pontuações próximas e jogos ainda a disputar. A cada rodada, o risco de queda aumenta e qualquer deslize pode colocar o time mais próximo da zona de rebaixamento. O técnico Fernando Diniz, por sua vez, demonstra compreender a gravidade da situação, mas a grande questão é: o que ele vai fazer para realmente mudar o rumo do time? A zona de conforto do Diniz preocupa, porque em clubes como Fluminense e Cruzeiro, ele foi demitido por motivos muito menores do que a atual fase do Vasco. No Vasco, ele se mantém.
mesmo diante de um cenário que representa talvez o pior momento de sua carreira como treinador. 5 derrotas consecutivas, jogadores-chave fora de forma ou desmotivados, substituições que não funcionam, e ainda assim a diretoria parece apostar na ideia de que ele pode reverter a situação. A pressão sobre o treinador aumenta a cada rodada. E internamente já se comenta sobre a possibilidade de sua saída, embora nada seja oficializado publicamente. Além disso, a postura dos jogadores em campo gera mais preocupação do que esperança. Jogadores de confiança de Fernando Diniz, como Matheus França e TT, não conseguem render, e atitudes equivocadas como a expulsão de David contra o Bahia acabam custando caro. O controle do elenco parece perdido, e a cobrança aumenta em São Januário, porque a torcida não vê mais uma equipe competitiva, mas sim um grupo que oscila e deixa a desejar. A provocação de Rogério Ceni, afirmando que o Bahia dominou o jogo inteiro, só aumenta a indignação da torcida, que já sente o gosto amargo de mais uma derrota humilhante fora de casa. A semana que se inicia será decisiva, cheia de reuniões e decisões internas, com a pressão crescendo para o confronto contra o Internacional, jogo que pode definir se o Vasco continuará tentando escapar da zona de rebaixamento ou se verá o pesadelo se intensificar. Enquanto isso, fica evidente que a gestão do Vasco encara um dilema. A manutenção de Fernando Diniz no cargo é um risco calculado, mas cada derrota consecutiva pesa cada vez mais sobre o técnico e sobre a confiança do torcedor. A sequência de resultados ruins não pode ser ignorada. E o clima dentro de São Januário é de tensão constante. O elenco precisa reagir. Mas a falta de performance de alguns jogadores, somada às decisões questionáveis do técnico, torna a recuperação ainda mais complexa. A torcida, por sua vez, acompanha tudo com ansiedade, sabendo que cada jogo é crucial para a permanência na primeira divisão. O Vasco se vê diante de um cenário de instabilidade, com jogos decisivos pela frente e a necessidade urgente de retomar o caminho das vitórias. A pressão em torno de Fernando Diniz é enorme e todos os setores do clube sabem que qualquer deslize pode custar caro. Com a tabela apertada, adversários próximos na pontuação e o risco real de rebaixamento, a situação do Cruz Maltino exige decisões rápidas e eficazes, tanto dentro quanto fora de campo. É nesse clima de tensão e expectativa que os próximos jogos vão definir o futuro imediato do Vasco, com a torcida observando atentamente cada movimento e cada decisão que possa salvar ou condenar a equipe neste campeonato brasileiro. A situação do Vasco da Gama não melhora. E é impossível analisar o momento do clube sem sentir um misto de frustração e preocupação. Após 5 derrotas consecutivas, a confiança do torcedor está abalada e o time parece estar sem rumo dentro de campo. Cada partida que passa deixa mais evidente a falta de consistência, de estratégia e de liderança efetiva. Elementos que já deveriam estar consolidados em um clube da grandeza do Cruz Maltino. O Vasco, que chegou a dar esperança aos seus torcedores com uma sequência de vitórias e um desempenho que indicava uma arrancada para disputar posições mais altas na tabela, agora se vê ameaçado por uma realidade dura. A possibilidade de rebaixamento é concreta e cada ponto perdido aproxima o clube do pior cenário possível. Internamente, a diretoria não consegue mais ignorar o problema e discussões sobre uma troca de comando técnico estão acontecendo, ainda que sem qualquer confirmação oficial. Fernando Diniz vive uma fase crítica em sua carreira, enfrentando um momento que nenhum outro clube que ele comandou suportou até hoje.
A pressão que recai sobre ele é enorme e qualquer deslize pode definir seu futuro dentro do clube. O ambiente dentro de São Januário se tornou sufocante. Os jogadores demonstram sinais de desgaste, alguns cometem erros graves que comprometem o desempenho coletivo, e o técnico não consegue encontrar soluções efetivas para melhorar o rendimento da equipe. O Vasco, que antes parecia ter potencial para disputar uma Libertadores e realizar uma boa campanha na Copa do Brasil, agora está lutando contra o próprio medo do rebaixamento. E cada derrota consecutiva torna o cenário ainda mais tenso. A provocação de Rogério Ceni, após a vitória do Bahia, apenas aumenta a indignação da torcida, mostrando que o time está sendo exposto e criticado não apenas por sua própria torcida, mas também por adversários que não hesitam em subestimar o Cruz Maltino. O domínio do Bahia durante 90 minutos da partida expõe as fragilidades do Vasco, e a atuação dos jogadores deixa claro que a equipe está desorganizada e sem respostas diante de situações adversas. O calendário que se aproxima não traz alívio. Jogos decisivos contra adversários diretos na tabela exigem máxima atenção, foco e rendimento dos atletas, que até agora não conseguiram manter a regularidade. O confronto com o Internacional em São Januário será um divisor de águas e qualquer resultado adverso pode tornar a permanência do Vasco na primeira divisão ainda mais complicada. A torcida, que acompanha cada movimento do clube, sabe que a fase é crítica e a expectativa é de que o time mostre reação imediata. Mas o histórico recente faz com que a ansiedade e a preocupação se tornem ainda maiores. Cada rodada se transforma em um teste de resistência e de paciência para os torcedores, que veem seu clube enfrentar desafios que, em teoria, poderiam ser contornados com planejamento, organização e comprometimento. Fernando Diniz, apesar de entender a gravidade da situação, enfrenta críticas severas e pressão constante, e muitos se perguntam se ele ainda consegue manter o controle do elenco e encontrar soluções que revertam o quadro atual. A zona de conforto do técnico é um fator que preocupa, pois já se viu em clubes anteriores que sua permanência é curta quando os resultados não acompanham as expectativas. No Vasco, porém, ele se mantém. Mas a paciência da torcida e da própria diretoria está no limite. Jogadores-chave não apresentam o rendimento esperado, substituições e estratégias não funcionam, e a equipe parece não ter mais aquele espírito competitivo que a torcida desejava ver. A cada jogo, a responsabilidade sobre o técnico aumenta e a cobrança por mudanças efetivas se torna inevitável. O desempenho coletivo do Vasco, que deveria ser a base para qualquer recuperação, está comprometido. A falta de consistência em partidas decisivas e a incapacidade de controlar jogos em momentos cruciais mostram que o time precisa de ajustes imediatos. A postura dos jogadores em campo evidencia a perda de confiança e a falta de comprometimento. E erros individuais acabam comprometendo o desempenho coletivo. Situações como expulsões, falhas defensivas e ineficiência ofensiva tornam o caminho para a recuperação ainda mais complexo. A torcida acompanha cada detalhe, consciente de que a equipe precisa reagir de forma definitiva para evitar que a situação se transforme em um desastre completo. A pressão externa aumenta a cada rodada. A proximidade com a zona de rebaixamento gera tensão, e cada resultado adverso intensifica a preocupação.
O Vasco precisa reagir, mas a combinação de fatores negativos, como falhas táticas, decisões questionáveis da comissão técnica e desempenho irregular dos atletas, complica ainda mais o cenário. A diretoria sabe que decisões precisam ser tomadas e, internamente, o clima é de alerta constante. A situação exige mudanças rápidas e estratégicas para que a equipe possa voltar a competir de forma organizada, evitando que a sequência negativa continue e que o rebaixamento se torne uma ameaça concreta. O calendário apertado do Campeonato Brasileiro aumenta a exigência sobre todos os setores do Vasco da Gama. Jogos contra rivais diretos e confrontos em casa são oportunidades que precisam ser aproveitadas, mas até agora o time não conseguiu demonstrar força suficiente para superar os desafios. A cada rodada, a torcida observa com ansiedade e a pressão sobre jogadores e comissão técnica se intensifica. A permanência de Fernando Diniz no cargo é constantemente questionada, mas a decisão de mantê-lo evidencia a esperança de que ele consiga reverter a situação. No entanto, a realidade mostra que a paciência é limitada e qualquer novo resultado negativo pode desencadear mudanças drásticas no comando do clube. O Vasco da Gama, que já teve momentos de esperança ao longo do ano, agora enfrenta a dura realidade de que está em perigo na tabela. A combinação de resultados ruins, falta de consistência e pressão externa cria um cenário crítico, onde cada ponto perdido se transforma em um passo perigoso rumo à Série B. A torcida, que acompanha cada partida com paixão e expectativa, vive um período de apreensão. Sabendo que a recuperação depende não apenas de talentos individuais, mas de mudanças coletivas que devolvam ao time a força e a competitividade que se esperam de um clube de sua tradição. Enquanto isso, os próximos jogos se aproximam e cada decisão dentro e fora de campo se torna crucial. O confronto contra o Internacional será decisivo. E a torcida sabe que não pode haver margem para erros. Fernando Diniz terá que mostrar capacidade de reação, liderança e planejamento para conduzir o Vasco da Gama a uma recuperação que até agora parece distante. O futuro imediato do clube depende da resposta do time a essa fase crítica. E cada ponto conquistado será fundamental para evitar que o pesadelo do rebaixamento se torne realidade. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente do futebol brasileiro voltou a tremer com um burburinho que ganhou força nos bastidores e promete agitar São Januário. Fontes próximas aos corredores empresariais e esportivos sussurram que o Qatar Sports Investments, grupo por trás de investimentos globais de altíssimo impacto no futebol, teria formalizado uma proposta tentadora, nada menos que 4 bilhões deles para assumir o controle da SAF do Vasco. A cifra, que circula em conversas discretas entre dirigentes, executivos e agentes do mercado, já desperta expectativas e apreensões dentro do clube e entre os torcedores. Apesar de ninguém admitir publicamente, a movimentação teria deixado membros da atual gestão atentos e, ao mesmo tempo, surpresos. O valor supera, de forma significativa, avaliações anteriores e sugere um interesse estratégico que vai além do cenário esportivo imediato. Alguns analistas tratam a possível investida como parte de uma expansão global do grupo, que busca diversificar sua influência em mercados emergentes do futebol. Outros enxergam a oportunidade de transformar o Vasco em um projeto de longo prazo, com ambições de reposicioná-lo como potência continental.
Nos bastidores vascaínos, o rumor provoca reações distintas. Há quem veja a chance de equilibrar as contas, acelerar projetos estruturais e, sobretudo, devolver protagonismo ao clube. Mas também há quem receie uma mudança brusca de identidade, temendo que o controle estrangeiro altere a relação histórica entre clube, torcida e sua tradição centenária. Entre conselheiros e antigos dirigentes, a proposta teria causado conversas intensas, com debates que variam entre entusiasmo e cautela. A torcida, por sua vez, se divide entre a esperança de um salto esportivo e o receio de decisões distantes da realidade carioca. A especulação corre solta nas redes, alimentada por perfis especializados e influenciadores que afirmam ter ouvido ecos da proposta em reuniões fechadas. Embora nenhuma parte envolvida confirme o movimento, o fato de o rumor ter se espalhado tão rapidamente indica que algo relevante se aproxima. Se a proposta realmente avançar, o Vasco poderá se tornar protagonista de uma das maiores negociações da história do futebol brasileiro. Até lá, resta o clima de expectativa, conversas em voz baixa e a sensação de que o futuro do clube pode estar prestes a mudar de forma profunda. Ou talvez tudo não passe, por enquanto, de um rumor bem plantado no ar, agitado do mercado da bola. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.